E aí, pessoal? Nosso trabalho é sobre a Mata dos Cocais e o mangue. E aí, Vitor, o que é um mangue? O mangue ou manguezal é um ecossistema típico de áreas costeiras alagadas em regiões de clima tropical ou subtropical. E como que é a vegetação do mangue? O mangue é composto por apenas 3 tipos de árvores: o mangue bravo ou vermelho, o mangue seriba ou seriúba e o mangue branco, que podem chegar a até 20 metros de altura em alguns lugares do país. Esse tipo de ecossistema se desenvolve onde há água salgada e em locais semi-abrigados de ação das marés, mas com canais, chamados de gamboas, que permitem a troca entre água doce e salgada. Seu solo é bastante rico em nutrientes e matéria orgânica, com características lodosas e composto por raízes e material vegetal parcialmente decomposto, turfa. E onde o mangue se localiza? O Brasil possui a maior faixa de mangue do planeta, com cerca de 20 mil km², que se estendem pela costa brasileira, onde começa no Cabo Orange, no Amapá, até o sul do país, Laguna em Santa Catarina. Os manguezais também são encontrados na Oceania, na África e na Ásia, e outros países da América. Fale um pouco sobre a biodiversidade. A biodiversidade dos manguezais se deve à significativa fonte de alimentos disponíveis para mamíferos, aves, peixes, moluscos e crustáceos. Quais são as características do solo do mangue? O solo do manguezal é úmido, salgado, pouco oxigenado e muito rico em nutrientes. Por possuir grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, por vezes apresenta odor característico, mais acentuado se houver poluição. Essa matéria orgânica serve de alimento à base de uma extensa cadeia alimentar, como por exemplo crustáceos e algumas espécies de peixe. O solo do manguezal também serve como abrigo para diversas espécies, como caranguejos. Cite as utilizações sustentáveis dos manguezais. Muitas atividades podem ser desenvolvidas no manguezal sem lhe causar prejuízos ou danos, entre elas a pesca esportiva, artesanal e de substância, desde que se evite a sobrepesca, a pesca de pós-larvas juvenis e de fêmeas ovadas. Utilização da madeira das árvores, desde que se assegure a reflorestação. Cultivo de ostras e outros organismos aquáticos. Cultivo de plantas ornamentais, orquídeas e bromélias. Criação de abelhas para a produção de mel e o desenvolvimento de atividades turísticas, recreativas, educacionais e de pesquisa científica. E aí, Bruno, o que é a Mata dos Cocais? A Mata dos Cocais é uma formação vegetal que se encontra entre a floresta amazônica, a caatinga e o cerrado. Qual o clima desta região? Na região onde ocorre a Mata dos Cocais, o clima varia desde o equatorial úmido até o semiárido. Em lugares mais úmidos, como o Maranhão, o norte de Tocantins e o oeste do Piauí, ocorre a maior quantidade do babaçu. Nas áreas mais secas do leste do Piauí, na região litorânea do Ceará, Rio Grande do Norte, o vegetal que predomina
é a carnaúba. E sua localização? Bom, encontramos essa formação florestal principalmente no norte dos estados do Maranhão e do Piauí, pegando assim uma extensão dos estados do Ceará e norte de Tocantins. E como é o relevo desse lugar? Essa zona tem muitas formas de relevo, assim, como planícies, depressões e o planalto. As estruturas rochosas são formadas por rochas cristalinas e rochas sedimentares. E como é a vegetação? A vegetação é basicamente de árvores de babaçu, carnaúba, buriti e oiticica. E elas exercem uma grande importância na vida das pessoas que moram nesse lugar, da região da Mata dos Cocais, porque elas vivem do extrativismo dessas árvores. Podemos considerar um desenvolvimento sustentável, pois lá as árvores não geram nenhum prejuízo ambiental, o devastamento delas. Uma vez que são retirados somente os frutos e as folhas, essas coisas são recompostas, ou seja, brotam novamente. O que é e para que serve o babaçu? O babaçu é um vegetal do tipo palmeira, do tipo coqueiro, que produz cachos compostos por coquinhos ou sementes usadas como fonte de renda. Ele pode chegar assim uns 20 metros de altura. O babaçu tem uma grande importância assim, econômica, pois o óleo extraído é utilizado nas indústrias de cosméticos e de alimentos. E a carnaúba? A carnaúba é um vegetal que se desenvolve em lugares onde predominam solos argilosos, leito de rios, e ele é resistente ao sal. A carnaúba tem várias aplicações. Sua raiz é usada como poderoso diurético. O fruto é usado na dieta animal. O tronco é usado em construção. A palha serve de matéria-prima para o artesanato. Na indústria, a cera extraída da carnaúba é usada no ramo de cosméticos, medicamentos, alimentos e muitos outros, assim como o babaçu. Me disseram que o buriti é uma palmeira, é isso mesmo? Bom, o buriti é uma espécie de palmeira que se desenvolve no cerrado, por ser um local rico em água, e isso facilita a dispersão da espécie em toda a região. Seus frutos servem de alimentos para os animais e também podem ser transformados em doces, sucos, licores, entre outros. O óleo extraído do buriti tem um valor medicinal, é utilizado como vermífugo, cicatrizante e energético natural. As substâncias do buriti são, assim, eles dão cor, aroma e a qualidade de diversos produtos de beleza, como cremes, shampoos, filtro solar e sabonetes. As suas folhas são utilizadas no artesanato para a confecção de bolsas, tapetes, toalhas de mesa, bijuterias e outras coisas também. O que é oiticica? É uma planta que se desenvolve na região da Caatinga e na vegetação típica da faixa de transição entre o sertão semiárido do Nordeste e a região amazônica. Sua árvore pode medir até 15 metros de altura. Seus frutos podem ser usados para extração de corantes naturais e produção de biodiesel, e produtos de beleza e higiene. Como é a hidrografia do lugar onde se encontra a Mata dos Cocais? A hidrografia da Mata dos Cocais vem dos rios Tocantins e Araguaia. A região hidrográfica do Tocantins-Araguaia possui uma área de 967.059 km², 11% do território nacional. E ele abrange os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e o Distrito Federal. Grande parte situa-se na região centro-oeste, desde as nascentes do rio Araguaia até sua confluência. E na região hidrográfica do Tocantins-Araguaia estão presentes os biomas da floresta amazônica, ao norte e ao noroeste do Cerrado, nas demais áreas.
can probably say I can probably say